Eu tenho uma palavra para ministrar a vocês hoje, que tem tudo a ver com esse tempo de celebração que estamos tendo, e ela está muito alinhada com a palavra profética que o Senhor nos deu para esse ano aí, o ano da manifestação da glória de Deus. Eu procuro, pelo menos, quando estou ministrando, trazer sempre a palavra dentro de uma tônica da palavra profética que foi liberada para casa. E dessa vez, essa noite, vamos novamente trazer essa mensagem que está bem ligado com o slogan que Deus nos deu para esse ano. Diga comigo, 2024, o ano da manifestação da glória do Senhor. Quero pedir que você abra a tua Bíblia aí, de papel ou no celular, 1 Samuel 5. E vamos ler verso 19 até o 22. 1 Samuel, capítulo 5, verso 19 e 22. Diz a palavra seguinte: E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. E chamou ao menino Icabô. Outra versão, talvez você tenha outra versão bíblica, fala Icabote. É a mesma coisa, tanto Icabô como Icabote. Dizendo: De Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel se foi a glória, pois é tomado a arca de Deus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, estamos diante de Ti nessa noite. Eu peço que o Espírito Santo venha sobre cada vida e venha testificar a palavra que vai ser pregada. Que seja a vida do Espírito ministrada assim, lá no nosso interior. Queremos o toque, Senhor, do Teu Espírito, o impacto da vida, segundo Deus, a vida Zoe, lá no nosso interior, nos impulsionando. Hoje podemos declarar aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E que a Tua palavra venha realmente nos nortear, venha trazer luz, venha trazer revelação. Declaramos, ó Pai, que nós temos sede de Ti e dependemos em todas as coisas do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amados, muitas vezes em alguns corações vêm algumas perguntas, algumas indagações, até mesmo relacionado à presença de Deus, relacionado à manifestação da glória de Deus. Nós estamos aí nesse ano, o ano da manifestação da glória de Deus. Precisamos entender algumas coisas que são muito importantes. Quem sabe dos irmãos aqui da casa, alguém pode pensar e até perguntar: se a presença de Deus está em todos os lugares, se Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, por que eu tenho que buscar a presença dEle? Se Ele está em toda parte, passou alguma vez em tua mente esse tipo de indagação? Por que eu tenho que buscar a glória de Deus? Por que eu tenho que invocar o Senhor para que a sua glória venha? Se a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Não é isso que nós cantamos? Tem até uma canção que Deus deu aqui, é casa, onde nós dizemos: toda a terra está cheia da sua glória. E por que o Espírito Santo então nos impulsiona 2024 para buscarmos a glória de Deus, para que seja realmente, verdadeiramente, de maneira prática, um ano em que a glória de Deus se manifeste. Existem duas coisas que são totalmente diferentes uma da outra. Deus é onipresente, Ele está presente em toda parte.
Mas manifestação da glória é diferente. A presença de Deus, ela está em toda parte. Mas a manifestação da presença de Deus, essa manifestação vem através de convite. Diga assim: ainda que a presença de Deus está em todos os lugares, ainda que Deus está em todos os lugares, mas para eu experimentar essa manifestação, alguma coisa tem que acontecer. Então há uma diferença entre presença e manifestação. Está em toda a terra. A glória de Deus está em toda a terra, está escrito de maneira bem clara lá no livro de Abacuque, por exemplo. Mas, ainda que ele está em toda a terra, essa presença só se manifesta na direção de algumas pessoas, aquelas pessoas que verdadeiramente buscam. Por isso nós temos que buscar sim a presença de Deus, temos que buscar a glória de Deus, precisamos que essa manifestação venha até nós. Diga ao seu vizinho: você precisa experimentar de maneira prática a manifestação da presença de Deus. O Senhor, Ele não violenta os corações. Ele não é legalista, não é manipulador. Ele vem na minha direção quando eu abro o coração, quando eu dou um espaço para Ele. Por isso esse ano nós estamos fazendo o quê? Buscando a manifestação da glória. Deus está presente aqui na igreja, Deus está presente na igreja. Mas nós não queremos só a presença, nós queremos a manifestação dessa presença. Porque aí muitas coisas acontecem. Diga ao seu vizinho: quando a presença de Deus é manifesta, algumas coisas práticas acontecem. E sem dúvida alguma, amados, a nossa caminhada com Deus, dentre tantas coisas, a mais importante sim é a manifestação da glória, da presença de Deus em nós. A glória de Deus traz um toque da unção em cada um de nós. E essa unção é ela que nos alimenta, é ela que nos santifica, é a unção que nos purifica, é ela que dá poder, é a unção que vem pela presença manifesta de Deus, que quebra os julgos, que nos põe em liberdade para avançarmos, para caminharmos, manifestando sim a presença de Deus na direção das outras pessoas. Diga ao seu vizinho: todas as vezes que você se move debaixo da presença manifesta de Deus, as pessoas vão perceber Deus e a sua glória na tua vida. O salmista, ele declara lá no Salmo 139, verso de 8 a 10, que Deus está em todo lugar. E ele alega o seguinte: se subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, eis que lá tu estarás. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar ainda nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então ele coloca de maneira tão afirmativa: está em todo lugar. Gente, mas pessoas não conseguem experimentar essa manifestação. Por exemplo, quando nós recebemos uma cura no nosso corpo, é uma manifestação de Deus, a manifestação da sua glória. Se presença e manifestação de presença fosse a mesma coisa, não haveria nenhum enfermo na terra mais. Se Deus está em toda a terra, em todo o planeta, em todas as nações, nesse exato momento, alguém está cultuando, ele está presente ali. E onde não está sendo cultuado, ele está presente também. Porém, nesse lugar, ele não se manifesta. Agora, onde invocam, onde chamam ele, onde preparam a base para que ele se manifeste, ele vem, se faz presente e milagres, curas acontecem. Se presença fosse a mesma coisa que manifestação,
não teria pessoas passando fome na terra. Não haveria pessoas em necessidade. Nós já fomos para países muito pobres, onde há muita fome. Agora, Deus está lá? Está. Mas Ele se manifesta? Não. Por quê? Porque as pessoas não buscam, não invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não é só a salvação eterna da alma, não. É salvação em todos os sentidos. Diga ao seu vizinho, você precisa ser salvo. Em todos os aspectos. E diga uma vez mais para o seu vizinho, e para Deus não existem limites, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. E quando Deus se manifesta em um lugar, nós dizemos, a glória dele apareceu ali, a glória de Deus se manifestou. E nós queremos trabalhar um pouco nessa noite, acerca da manifestação da glória de Deus. Deus nos deu a palavra aqui de maneira tremenda, de uma maneira viva, uma palavra rema para nós, é ela que vai nos impulsionar todo esse ano. Mas eu vejo dentro de um aspecto, muitas vezes é mais difícil a pessoa manter aquilo que ela recebe do que verdadeiramente receber. Agora, essa palavra vem a nós, quantos receberam no Espírito? Que esse ano é o ano da manifestação da glória de Deus. Mas nós temos que manter essa experiência, a continuidade que é muito importante. Porque da mesma maneira que a glória de Deus é a nós, devido a algumas situações, a glória de Deus pode ir embora. O texto que nós acabamos de ler relata aqui um tempo muito crucial na nação de Israel. Aquilo que acontece dentro da casa de Eli. 2 filhos completamente rebeldes, Hófni e Finéias, tinham problemas sérios. E essa situação não foi tratada. E culminou na perda do sacerdócio daquele homem. E veja que alguma coisa veio geracionalmente. Você vê que acontece algo aqui com Finéias. E agora a sua esposa, antes de morrer, teve um filho. E esse filho veio justamente no momento em que a arca da aliança estava sendo tirada de Siló. Por isso veio o nome ali, Icabod, ou na tua tradução, Icabode. Essa expressão hebraica, ela quer dizer, a glória foi embora. Você foi a glória. Eu já falei aqui nessa casa, nunca esqueço, uns 40 quilômetros de Londres, pregando numa igreja. Essa igreja tem mais de meio século. Aí na primeira noite que fomos pregar ali, eu pregaria uns dias pela manhã lá, sobre guerra espiritual com intercessores, uma igreja anglicana, quase católica. E quando fui para pregar à noite, quando eu botei o pé na igreja, me veio uma palavra diante dos meus olhos, e acabou. Aí pensei, a glória foi embora dessa igreja. Aí algumas pessoas me procuraram, pessoas idosas, falando que isso, há quase 50 anos atrás, tinha tido um avivamento tão tremendo, tão poderoso, mas que não foi de muita duração. Porque o tradicionalismo da igreja, as pessoas acostumadas com a tradição, rejeitaram toda a obra que o Espírito Santo estava fazendo, inclusive mandaram embora o pastor, porque ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. A glória foi embora daquele lugar. E esse pastor, Colin Urquhart, ele fundou então uma comunidade nova lá dentro da Inglaterra, e foi uma das igrejas que mais cresceu. Ele já partiu para a glória, mas as igrejas ficaram lá, igrejas poderosas. E alguns irmãos naquela igreja estavam orando para que então a glória de Deus voltasse novamente ali, para aquele lugar. Aí eu entendi por que Icabod. Icabod é quando a glória de Deus se vai embora.
Por isso, o filho de Finéias recebeu exatamente esse nome. E estudando a palavra de Deus, o Velho Testamento, a gente vê algumas figuras que servem para aviso nosso, é lição para nós. E a nação de Israel incorreu em 6 erros. E esses 6 erros, esses 6 procedimentos errados, fez com que a glória de Deus fosse embora. E essas mesmas coisas muitas vezes acontecem dentro da igreja hoje. Por isso eu quero trazer essa palavra como uma advertência espiritual, uma advertência profética, para que nós não venhamos perder aquilo que Deus já começou a fazer, aquilo que Ele vai fazer. É responsabilidade nossa manter. Israel não demonstrou responsabilidade no sentido de fazer com que permanecesse aquilo que eles receberam. É impressionante, amados, a maneira pela qual a glória de Deus se manifestou no meio do povo de Israel. Já começa com Moisés. Veja como a glória de Deus veio sobre o tabernáculo de Moisés. Em Êxodo 40, versos 34 a 38. Para alinhar os amados aqui a uma posição de atitude diante da glória de Deus, eu preciso recorrer a algumas escrituras aqui. Porque alguns erros que Israel cometeu, muitas vezes a igreja está cometendo também. E são esses erros que fez com que a glória fosse embora da nação de Israel. E é exatamente os mesmos erros que podem fazer com que a glória de Deus, um impacto da glória que foi recebida, de repente ela vai embora. E seja mais um Icabó. A glória de Deus se foi. Veja aqui o que diz a palavra, versos 34 a 38, desde 40. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Diga isso, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguia os filhos de Israel em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amados, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, ao ponto de não conseguir entrar para ministrar. Você sabia que esse nível de glória que Deus tem preparado para nós? Quando Salomão inaugura o seu templo, novamente se manifesta de maneira tão forte a nuvem da glória. Capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 1 e 3, um outro templo agora sendo edificado, e agora chegou o momento da inauguração. Diz a palavra: tendo Salomão acabado de orar, aleluia, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Diga isso, a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prosternaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram o Senhor, e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Veja aqui, o templo foi inaugurado, e a arca da aliança que o Senhor tinha dado ali, a orientação, como deveria ser feito, com os materiais, as medidas, a glória Shekinah de Deus se manifestava na arca da aliança. O centro, o que era principal dentro do tabernáculo de Moisés, era a arca da aliança. Diga ao seu vizinho: você sabia que era sobre a arca da aliança que o Senhor manifestava a glória Shekinah? E quando o
O sumo sacerdote entrava para ministrar, ele tinha contato com Deus vivo ali. E a Bíblia registra aqui que Salomão, quando estava inaugurando aquele templo, diz que os sacerdotes começaram a tocar com trombetas, com símbolos. E havia um coral ali, antissonante, unidade, começaram a cantar. E diz aqui o texto que acabamos de ler: a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amados, quando o Senhor manifesta a sua glória de maneira poderosa, você não consegue permanecer em pé. Por isso Ezequiel, Daniel, quantos homens caíram. Paulo, ele caiu do cavalo quando viu a manifestação da glória no caminho de Damasco. A glória de Deus se manifestou na inauguração da igreja nos primeiros dias. Por isso aconteciam sinais, curas, ressurreição de mortos. Era a presença do Deus vivo trazendo manifestação. Diga ao seu vizinho: onde é a manifestação da glória, aí há coisas práticas acontecendo. Aí algumas pessoas hoje dizem: puxa, como seria bom se nós tivéssemos uma experiência como teve Moisés, quando terminou o tabernáculo. Como seria bom ter dias semelhantes aos dias da inauguração do templo de Salomão, que a nuvem de glória chegou. E nos dias da igreja, nos primeiros dias, que havia ali de maneira tão forte a manifestação da glória, com curas, sinais, a sombra de Pedro curava, os aventais de Paulo traziam cura. Coisas poderosas aconteciam, cidades eram sacudidas. E aí as pessoas dizem: como seria bom se voltasse esse tempo. Mas a Bíblia nos dá uma promessa lá no livro de Ageu, de uma maneira tão poderosa. Ele diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Levante a tua mão e diga glória a Deus. Os dias que nós estamos vivendo, eles nos impulsionarão aí de maneira tão poderosa para um tempo de glória maior. É o tempo da chuva serôdia. Sabe qual a diferença da chuva temporã e da serôdia? A chuva temporã, ela vinha antes da semeadura, antes do plantio, preparava a terra. No entanto, a chuva serôdia, ela vem antes da colheita. Por isso Zacarias, ele diz: busque a chuva, mas busque a chuva serôdia no seu tempo. Ele não fala para procurar a chuva temporã, porque nós temos semeado talvez em choro, como casa aqui, 6 anos agora. Temos semeado em sacrifício, temos semeado em oração, profetizado, declarado. Agora é tempo de você, tanto a minha pessoa como você, buscar chuva, porém chuva serôdia. Diga ao seu vizinho: é tempo da igreja buscar chuva serôdia, porque é um tempo de colheita. A glória veio sobre o tabernáculo de Moisés, a glória veio sobre o templo de Salomão, a glória veio sobre a igreja nos primeiros dias, porém aquilo que vamos experimentar é numa intensidade maior. A maior glória é para esse tempo. A glória dessa última casa se encherá. A glória Shekinah virá de uma maneira tão poderosa nesses dias. Os teólogos, eles declaram o seguinte, que é a tradução que mais se aproxima dessa palavra Shekinah, é a seguinte palavra, a seguinte expressão: é a manifestação da glória de maneira prática, ou seja, Deus se manifestando. Isso é Shekinah. Algumas pessoas até questionam, já ouvi pensar: mas na Bíblia não tem essa palavra? Gente, mas está dentro do vocabulário hebreu, gente, é uma das palavras mais usadas.
Quando eles pronunciam Shekinah, eles estão falando da glória de Deus que é manifesta. É a glória de Deus que não é simplesmente uma presença que enche todos os lugares, é algo que vem de maneira maior, é a presença manifesta, é quando Deus se faz presente. Porque você ter o conhecimento de um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, é uma coisa. Agora você experimentar a manifestação dessa presença de maneira prática é completamente diferente. Diga ao seu vizinho, você precisa experimentar a manifestação da presença. Diga a ele, isto é Shekinah. Santo é o nome de Jesus. Estamos buscando um local novo, mas em nome de Jesus eu quero declarar que de maneira nenhuma está no nosso coração ter um prédio bonito aqui para a igreja local. Sabe o que nós queremos dentro desse novo imóvel? Queremos a manifestação da glória. É isso que nós buscamos. Aqui na casa, nós não queremos simplesmente pregar uma palavra bonita, uma palavra talvez que vai despertar curiosidade nas pessoas, palavras interessantes, mas nós queremos ministrar algo que seja um produto da glória de Deus. É uma palavra que vai trazer resultados. Meu pastor antigo diz o seguinte: toda palavra pregada, que se ela vem de Deus, ela vai provocar reações nas pessoas que estão ouvindo. E uma palavra que está cheia de unção, cheia de glória, ela vai trazer coisas práticas ali acontecendo, de maneira tão poderosa. Não queremos simplesmente instrumentos bons, caros, material de filmagem de primeira qualidade, uma mesa boa, tudo isso é importante. Mas a unção que está naqueles que estão por trás desses instrumentos, a unção que está por trás daquele que maneja o equipamento de filmagem, a unção que está debaixo até daquele que opera uma mesa de som, gente, é isso que faz a diferença. Diga ao seu vizinho, não havia poder na harpa de Davi. O poder estava na vida daquele que tocava a harpa. Aleluia. A unção de Davi se manifestava. Não era a unção que estava na harpa. Não era a harpa que fazia com que os demônios de Saul fossem embora. Não. Era a unção que estava sobre a vida de Davi. Nós não queremos um lugar confortável. Isso é secundário. Nós queremos um lugar onde a glória de Deus venha e se manifeste. Vou falar uma verdade, porque eu conheço muitas igrejas que têm prédios lindos, tem equipe de louvor com tanto talento, equipamentos de primeira, mas nesses lugares muitas vezes não há espaço para que Deus venha e manifeste ali a sua glória. Aleluia. A presença de Deus, amados, precisa estar de maneira viva. Em nossa casa ministerial aqui, o que nós desejamos é que a glória de Deus possa repousar aqui. Longe de um prédio lindo, longe de equipamentos bons, longe de pessoas talentosas, queremos a glória de Deus. Nós valorizamos sim, não o talento da pessoa, mas valorizamos o caráter, a unção que está na vida dela, o comprometimento que ela tem com o Senhor. É isso que faz a diferença. Pergunta ao seu vizinho, você sabe por que Israel perdeu a glória? Por que ela foi embora? Veja, quando o menino, filho de Finéias, nasceu, ele recebeu o nome de Icabode, porque a glória tinha sido embora, foi embora. E as 6 coisas que a Bíblia registra aqui, porque a glória de Deus foi embora.
E eu creio que nós somos confrontados com a própria palavra de Deus. E o objetivo do Espírito Santo é confrontar você aqui nessa noite. Abre o teu coração, o teu espírito, para receber isso hoje em tua vida de maneira muito profunda. Quero citar 6 coisas que estão na Bíblia aqui, que leva uma igreja, leva uma pessoa a permitir que a glória de Deus esteja indo embora. Isso aconteceu em muitas igrejas que foram avivadas, foram impactadas. Hoje só tem o resto. Igrejas que foram impactadas pelo poder na Inglaterra, por exemplo, país de Gales, onde começou o avivamento ali de maneira tão tremenda. É triste quando você vai para a Inglaterra e vê esses salões onde foi berço de avivamento no passado, hoje é discoteca, danceteria, açougue, frigorífico. Igrejas ligadas à nova era, como se nem a igreja aceita, né? Ciência cristã. E foram igrejas no passado onde teve avivamento, a glória veio ali, mas não conseguiram de maneira nenhuma preservar aquilo que receberam. Diga ao seu vizinho: neste ano, que é o ano da manifestação da glória de Deus, você precisa aprender a preservar a glória de Deus, porque a continuidade que é importante. O importante para Deus é como as coisas terminam, não como elas começam. Porque a ministério e a igreja começaram de maneira gloriosa, mas o final não foi da mesma maneira que começaram. Comece a anotar aí. Primeiro aspecto que leva uma igreja, uma pessoa a perder a glória de Deus, que permite que o espírito de Cabode venha sobre ele, é quando nós usamos Deus em vez de sermos usados por Ele. Diga ao seu vizinho: todas as vezes em que você quer usar Deus e não se deixa ser usado por Ele, a glória de Deus vai embora. Porque quando você lê aqui na Bíblia o contexto daquilo que aconteceu aqui, quando a arca de Deus foi tirada do povo do Senhor, nasceu e acabou. Veja que se você ler no capítulo anterior, aí você vai ver que eles estavam num tempo de guerra. Estavam no meio de uma batalha tão grande com os inimigos. Israel estava perdendo a guerra. Aí eles buscam um sacerdote e falam ao sacerdote: vá lá em Siló, pega a arca da aliança e traga, porque se a arca estiver conosco aqui, nós venceremos essa guerra. Agora veja algo comigo: a arca da aliança era o lugar, era o elo de manifestação entre a terra e o próprio céu, o próprio Deus. Era ali que a glória Shekinah vinha de maneira tão poderosa, e o sacerdote era impactado pela presença. E esse povo de Israel que estava em guerra ali, eles valorizaram mais o que a arca podia fazer do que eles terem um relacionamento com Deus vivo, uma caminhada com Ele. E isso acontece na igreja em nossos dias, amados. Para eles, naquele momento, a arca da aliança era simplesmente como um amuleto que ia trazer vitória. Era só isso que eles queriam. Porque o coração desse povo estava afastado de Deus. Deus permitiu os inimigos virem. E eles dizem: traz a arca e nós vamos vencer. Fazendo da arca da aliança um simples amuleto. E quantas pessoas parece que elas fazem de Deus como um amuleto e não um caminho para comunhão e relacionamento com Ele. Quer ver alguns exemplos? Campanhas. A pessoa vai: vou fazer 7 quartas-feiras aí da noite poderosa, porque eu preciso de uma porta de emprego. E Deus é tão bom, abençoa, abre a porta de emprego.
mas ele não quer nada com Deus. Você lembra aqueles leprosos? 10 leprosos. Quantos voltaram para um relacionamento com Jesus? Solamente 1. E os outros 9? Ai, eu estou enfermo. Puxa, vai ter uma escola de cura. Você está vendo aquele pregador? Eu vou lá. Quer ser curado. Recebe uma cura. Nunca mais aparece em culto algum. Vai lá para a sua velha vida. Sabe o que ele está fazendo com Deus naquele momento? Como se fosse um quebra-galho, um amuleto por momento. Tem gente que está na solidão. Puxa, tem uma igreja perto da minha casa. Vou lá ver se acha um namorado. E é bom porque crente já acha um crente ali. É o rapaz solteirão. Puxa, vou lá naquela igreja tão grandona. Deve estar cheio de moças. Vou arranjar uma namorada lá. Essa pessoa que está querendo um relacionamento com Deus, não. Parece a ele que Deus é simplesmente um amuleto temporário. João fala de maneira tão clara. Jesus, na presença dos seus discípulos, operou tantos e tantos sinais, tantas e tantas curas, que nem pode ser escrito em livros, porque nem o mundo todo conteria espaço para esses livros, de tantos milagres que Jesus fez. E a Bíblia registra alguns, mas é muito mais. Agora, sabe por que esses milagres, essas curas foram operadas por Jesus? João nos dá a resposta. Jesus operou diante dos povos, diante dos seus discípulos, a multidão, tantos outros sinais, e eles estão escritos para que as pessoas reconheçam que Jesus é o Cristo e tenham vida em seu nome. Olhe bem para o seu vizinho aí, abre teus olhos diante dele e diga assim: na tua vida, Deus não pode ser um amuleto. Deus quer um relacionamento com você, e Ele se manifesta buscando isso. Agora, se nós não entendemos isso, a glória de Deus vai embora. Recebe a glória de Deus, vem um milagre financeiro, vem um milagre de cura, algo acontece, restaura um casamento, manifestou a glória. Mas as pessoas não se comprometem, não criam, não constroem relacionamento. É bem provável que essa glória já vai embora dali a alguns dias. E acabou. Se foi a glória de Deus. Diga comigo: todas as vezes que eu quero usar as coisas de Deus e não tenho relacionamento com Deus, eu estou fazendo de Deus um amuleto na minha vida. Isso faz com que a glória esteja indo embora. Não use Deus, queira ser usado por Deus. Quem são aqueles que vão manter a glória? São aqueles que não usam Deus, mas aqueles que se deixam ser usados por Ele. Eu cresci no meu pentecostal e eu ouvia pastores falando, vinha um pregador de fora, ou alguém da igreja ia pregar: fulano de tal, né? O Levi hoje fará uso da palavra de Deus. Eu não vou usar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai me usar. Então tem pregador que pensa: vou usar a palavra de Deus hoje. Não, não é dessa maneira. Ele vai ser usado pela palavra. Diga ao seu vizinho: o importante não é alguém usar a palavra de Deus. O mais importante é ele ser usado pela palavra. É um segredo para pregadores. Você deixa ser usado pela palavra. Não queira usar a palavra de Deus. Gente, a glória de Deus, quando vem sobre alguém que recebe cura, um milagre, sabe qual é o propósito de Deus com essa pessoa? Levar ela a um relacionamento com Ele e mudar definitivamente a vida dessa pessoa, para ela ter uma vida de compromisso com Deus. Agora muitos querem Deus
um quebra-galho, para resolver problema, né? Mas não para mudar de vida. Quando eu vou na direção do Senhor e busco a Ele com um propósito de que a minha vida seja mudada, a glória de Deus vai me tocar e eu serei transformado de glória em glória. Amados, vou ser sincero, as igrejas estão cheias de pessoas que fazem campanha, vão de campanha em campanha, mas quantas não tem mudança de vida? Continua com os mesmos comportamentos que tinha. Por que você vê muito mau testemunho dentro da igreja, por exemplo? São pessoas que nunca mudaram de vida, nunca foram impactados pela graça de Deus de maneira poderosa. Essa palavra aqui, kabod, no hebraico significa peso. Aquela canção que nós cantamos do Paul Wilbur, muitas vezes, vem com a tua glória, vem com o peso da tua glória, que a tua glória manifeste aqui. Diga ao seu vizinho, a glória de Deus é kabod, é um peso que vem sobre nós. Mas se a glória de Deus não move mais em mim, se a minha aproximação de Deus não foi para criar uma comunhão, um relacionamento, ser transformado, esse peso da glória vai embora. E é outro peso que virá sobre mim. Sabe qual peso? O peso opressor na minha alma. Fardos terríveis. Porque pessoas que estão longe de Deus, elas carregam fardos violentos. Diga ao seu vizinho, a presença de Deus faz você descansar. E se eu não construir um relacionamento com Ele, não é o peso da glória que eu vou ter sobre mim, é o peso da opressão. E a essas pessoas não resta outra palavra a não ser eu chegar e dizer: Jesus fala, você vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você vai tirar esse jugo pesado, aleluia, vai botar um fardo que é leve. A presença de Deus. Isaías fala que, e naquele dia, o peso será tirado do teu ombro, por causa da unção. Outra versão diz, porque a unção do Senhor, ela quebra o jugo. Isaías capítulo 10. As pessoas sem a glória de Deus, elas carregam jugos pesados. Porque o peso da glória foi embora, e ele tem outro peso. O povo de Israel queria simplesmente a arca como um utensílio, um amuleto para vencer a guerra. Trazei a arca, que seja trazida de Siló, e então vamos ganhar essa guerra. Mas eles não queriam um relacionamento com Deus, o coração estava longe. E até aqueles inimigos ali, os filisteus, estavam agindo porque Deus permitiu, por causa das rebeliões. Amados, eu vejo algumas pessoas dão passos tão errados, não constroem relacionamento com Deus. Muitas vezes quer o experiência com Deus como um amuleto temporário. Ela toma decisões sem a direção de Deus, faz por sua conta própria, e lá na frente então vem as colheitas. E quando vem a colheita negativa, sabe o que ela diz? O que ela pensa? Ai, pastor, ore por mim, o diabo está me oprimindo, eu preciso ir lá para essa linha, preciso ir para o Silce, porque está uma batalha tão grande, o diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo em toda parte. Não, o que está vendo ali é uma colheita, porque para ela, quem sabe Deus foi simplesmente um amuleto temporário para algum momento. É como essa arca da aliança para ser usada no tempo de guerra somente. Trazei a arca, traz o amuleto. E o que ela está experimentando agora nada mais é do que colheita de coisas erradas que ela semeou. Diga ao seu vizinho, se você semeia de maneira errada na carne, você vai colher na carne. Diga-lhe, não adianta você querer guerrear com o diabo, porque não é o diabo que está provocando aquilo ali.
É a colheita. O que o homem semear, isso vai ceifar. E muitas pessoas confundem colheita negativa por causa de semeadura negativa, confundem com o ataque do diabo. Temos que saber separar as coisas. Diga ao seu vizinho, todas as vezes em que você decide usar a Deus, o peso da glória dele vai embora da tua vida. Diga a ele, não use Deus, deixe ser usado por Deus. A segunda coisa que eu noto aqui, na experiência, quando a arca foi tirada do meio do povo de Israel, o segundo problema ali, que eu vejo, é que a glória de Deus foi embora, a arca foi tirada, porque ele honrou mais os filhos do que a Deus. Coloque aí o segundo ponto. Perdemos a glória de Deus quando honramos mais os homens do que a Deus. Eli era o sumo sacerdote naquele dia, mas ele tinha problema com seus 2 filhos. Veja o verso 29 do capítulo 2 de 1 Samuel. A palavra de hoje é um tanto profética, porque vai ensinar você como preservar, como manter a glória do Senhor nesse ano de manifestação da glória. Veja o que diz a palavra. 1 Samuel 2:29. O Senhor fala com o sacerdote Eli: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizesse na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim? De modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Hófni e Finéias, quando vinham as ofertas, eles se apropriavam do melhor. Quando as carnes estavam sendo sacrificadas ali, diz um texto que eles iam com um garfo, escolhiam o melhor ali e se apossavam daquilo. Não obstante, praticavam relações sexuais na tenda da revelação. E isso era abominável diante do Senhor. E o Senhor vem para o sacerdote, ele diz: até quando você vai honrar mais seus filhos e desonrar a mim? Os filhos de Eli estavam tomando ali de maneira indevida as ofertas e mantendo relações sexuais com mulheres na tenda do tabernáculo. Apesar de serem filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, tinham uma vida imunda. E ele não confrontar os filhos fez com que ele perdesse o sacerdócio. Você já conhece a história, ele cai da cadeira e morre por causa disso. Alguns mas a Bíblia diz que ele era muito gordo, né? Então não era muito gordo, teve esse acidente, caiu da cadeira, morreu. Não, ele morreu porque ele, na verdade, honrou mais os filhos do que o próprio Deus. Por ser filho, Eli não quis. A sua grande transgressão foi essa: não confrontar os filhos. Guarde algo: uma igreja pode vir a manifestação da nuvem da glória, mas se a liderança muitas vezes se coloca numa posição omissa de não confrontar coisas que ele tem que confrontar na vida de pessoas, a glória de Deus vai embora. Há casos, por exemplo, de imoralidade, adultérios enrustidos. Igreja que tem empresário, trabalha com caixa 2, não é confrontado por causa do dízimo, do salário que dão. O pastor sabe que aquele membro vai na maçonaria, não confronta.
está honrando mais essas pessoas do que o próprio Deus. Isso é o que mais nós encontramos hoje, gente. Diga ao seu vizinho, numa igreja, a glória de Deus vai embora quando a liderança não tem coragem de confrontar as pessoas que estão mergulhadas em problemas. Por isso aqui, gente, tem salinha. A gente parte para confronto quando vem algumas coisas, mas um confronto de amor. Aquilo que o Espírito Santo nos mostra, a informação que chega a nós, não deixamos passar nada. E resolve no exato momento. Não permitimos que uma semente caia, cresça e venha dar frutos daninhos depois. E o grande mal, a grande transgressão dele foi que ele não tratou dos seus filhos. E há pastores que não tratam. E muitas vezes não tratam porque é uma pessoa, um doutor, uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa inteligente, uma pessoa famosa dentro da igreja. E por causa disso, que a liderança deixa de confrontar o erro e o pecado. Eu nunca esqueço uma vez, lá em Rondônia, numa das cidades grandes de Rondônia, foi ministrar numa grande igreja, numa denominação conhecida da cidade. E um dos pastores chegou e disse, olha, tem um rapaz aí, um irmão da igreja que precisa de um aconselhamento. Você precisa conversar um pouco com ele. Você e tu, nós somos. Jamais eu poderia imaginar o grande problema dele. Um médico riquíssimo, famoso na cidade, membro daquela igreja. E a secretária do seu consultório é sua amante. E uma pessoa de dentro da igreja, há tempo. E nós confrontamos ele, porque a sua liderança não quis confrontar. Mas essa secretária, ela é tão pobre, tão pobrezinha. O marido dela ganha tão pouquinho. E eu mantenho ela todo mês com certa importância de dinheiro. E com isso, transformou ela na amante dele. E dentro da igreja. Pastor, mas isso aí precisa ser confrontado. Não, mas ele é um médico famoso da cidade. Gente, são pessoas que honram mais as pessoas do que a Deus. Cadê o zelo por Deus? E isso faz com que a glória de Deus vá embora e acabode. Foi o que aconteceu aqui nos dias de Eli. Se você deixa de falar com seriedade aos homens, um líder que deixa de falar com seriedade com as suas ovelhas, com seus liderados, sabe o que vai acontecer com ele? Deus vai deixar de falar com ele. Diga isso. Se um líder não se contata com os céus para resolver os problemas da igreja, Deus vai deixar de falar com ele. É uma questão séria. Puxa, que mensagem para aniversário, né? Diga para o seu irmão, fique frio, que o final vai ser glorioso. Porque nós estamos numa cirurgia, que uma cirurgia dói. Quem já fez cirurgia aqui? Eu já fiz 3, o começo é doído, gente. Mas depois que passa a cirurgia, puxa, que resultado maravilhoso. Diga ao seu vizinho, no final dessa noite, haverá um resultado tremendo. Estamos aqui como médico da alma fazendo essa cirurgia. Aleluia. Fale da terra com o céu, e o céu falará com você. A Bíblia diz em Gálatas 1:10, Paulo ele afirma aqui de maneira incisiva: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A glória de Deus passa, ela sai da nossa esfera quando nós não honramos a Deus e honramos mais as pessoas. E a pessoa quer honrar mais as pessoas e não confronta. Ele não confrontava seus filhos.
Queridos, a palavra de Deus tem que ser dita. Não importa se está incomodando ou não. Falar com os pais aqui, os que têm filhos aqui. Jamais você pode permitir que os teus filhos te desonrem. Isso vale para os filhos naturais e para os filhos espirituais também. Ovelhas em relação aos seus líderes de célula, em relação aos pastores que são sob ela, ao governo da igreja. Se há desonra, vai colher amanhã depois essa desonra também. Isso é bem claro. Filho pequeno que desonra, desobedece pai e mãe e não é confrontado, com certeza no período escolar vai desonrar o professor. Na tenra idade já começa a desrespeitar a tia lá da escola, que é uma autoridade sobre ela. Quando começa a trabalhar, jamais vai honrar o chefe, não fará as coisas como o Senhor. E com certeza na igreja vai desonrar Deus, agindo da seguinte maneira: não honrando seus líderes, não obedecendo, não reconhecendo a autoridade que está sobre eles. Agora tem pais, muitas vezes não confrontam os filhos, tem medo de contrariar. Ah, mas o meu filho tem um comportamento agressivo, se eu for corrigir, ele vai levantar para 10. E a pessoa fica completamente omissa. Eu nunca esqueço a experiência do bandido no Rio de Janeiro. Não sei quantos conhecem a história dele, o cara de cavalo. Foi um assaltante perigoso. Assaltava os trens pagadores da época, carros blindados que iam fazer entrega e coleta de dinheiro. Ele conseguia liderar a gangue para assaltar. E com o passar do tempo, sabe aonde foi parar? Foi parar numa penitenciária. Estava preso ali há muito tempo. E um dia ele manda um recado para sua mãe e diz assim: mãe, estou com tantas saudades de você, vem aqui na prisão me visitar, por favor. E ela, com aquele coração de mãe, com muito amor, foi visitá-lo. Aí de repente ele diz: mãe, chegue bem perto aqui da cela da grade, eu quero dar um beijo em você. E ela foi. Ele deu uma dentada no nariz dela, arrancou o nariz dela. Disse: mãe, eu estou aqui por causa de você, você é culpada. Quando eu era pequeno, ia na casa das suas amigas. Quantas vezes eu roubei coisa lá, carrinho, brinquedo, você via, não falava nada. Eu ia na mercearia com você, roubava doce, chocolate, você nunca fez nada. E foi criando aquela fortaleza de roubo na vida dele, se tornou um bandido, num grande assaltante. E ele disse: a culpa é da minha mãe. Se vingou, quis se vingar. Agora tem pais que muitas vezes querem poupar os filhos. Não quero contrariar. Permite que um espírito de controle muitas vezes esteja dominando aquela criança. O casal não vem no culto porque o filho não quer vir. Ah, não vou. Lá na escolinha aquela menina fez uma careta para mim, me mostrou a língua. Não quero ir. Pai e a mãe não vêm, por quê? Foi dominado pelo filhinho lá de 6 anos, 7 anos. Quem está controlando a casa? Já o espírito de controle. E eles não querem confrontar, não. Eu vou contrariar o meu filho. Gente, e não confronta. É o que aconteceu com esse grande assaltante. Pai que não confronta filho por causa de medo, antes de qualquer coisa, na verdade ele está desonrando o próprio Deus. Eli, essa foi sua grande transgressão, não confrontou seu filho, por isso a glória foi embora. Diga isso: quando eu não honro, eu faço com que a glória esteja indo embora.
Quando eu dou honra mais aos meus filhos, quando eu honro mais pessoas do que a Deus, a glória vai embora. Qual foi o resultado? Eli morto, seu filho Finés morto, a nora morta, vem o filho, recebe o nome de Cabó. Que triste, a glória foi embora. A arca da aliança foi levada, foi lá com os filisteus. Pergunta ao seu vizinho: está sendo dura essa palavra hoje? Diga-lhe: mas é uma palavra para alinhamento, para que a glória de Deus permaneça aqui na casa, nesse ano de manifestação da glória de Deus. Terceiro aspecto encontrado aqui na palavra: eu e você perdemos a glória de Deus quando desejamos mais as coisas do que o próprio Deus. Campanhas de prosperidade, por exemplo, seminário de prosperidade, onde a pessoa ela quer mais a bênção do que o abençoador. É como se alguém estivesse mais interessado no presente que vai receber do que aquele que dá o presenteador. Você vê quando a glória de Deus vem sobre nós, como eu falo, como disse o salmista: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Levante uma das suas mãos e diga: o Senhor é a porção da minha herança e é o meu cálice. Ele vem sobre aquela pessoa que chega e diz: para mim o importante é a presença de Jesus, é a presença de Cristo. Que importa o dinheiro para mim? De que me interessa o ouro e a prata? O Senhor é precioso para nós mais que todas as coisas. As bênçãos de Deus são maravilhosas. Amém? Sim ou não? Mas a glória de Deus, aleluia, é superior. Porque muitas vezes nós buscamos coisas que são perecíveis. Resolver um problema. Esse problema não vai lá na tua eternidade. Eu tenho uma enfermidade, busco a Deus, não me cura. A pessoa faz beicinho. Na eternidade não vai levar essa enfermidade, vai ter um corpo novo, sem doença. Olha mesmo seu vizinho, diga assim: fique tranquilo, você vai morrer feio, mas vai ressuscitar bonito, com um corpo incorruptível, glorioso. Carne e sangue não é do reino de Deus. E por que tanta preocupação? Tem pessoas que querem fazer, por exemplo, cirurgia no corpo, não é por saúde, é só por estética. Ele tem 4 quilos a mais. Não, eu tenho que fazer uma lipoaspiração, vou fazer uma bariátrica. O médico: não precisa, você mude um pouco a tua alimentação, você vai perder peso. Mas ela gosta lá da taça de sorvete, não quer mudar a alimentação. Eu vou para a cirurgia. E quem sabe o líder chega: olha, estamos orando, não testifica. Ela tem, mas vai. Aí tem uma complicação. Tem gente aí querendo mudar a cutis, quer ficar bonita, faz cirurgia, fica feia. Meu Deus do céu. Nem parece filho de Deus, parece um filho adotivo de Deus. Não é isso? Não precisava fazer aquilo. Tem gente que briga com o espelho, o formato do nariz, o tamanho. Aí vai fazer a cirurgia. O Espírito Santo não testifica o que deve ser feito. Ela tem, mas vai. Aí vem complicações da saúde, gente. Duas pessoas crentes que conhecemos. Uma delas líder de louvor.
Não era questão de problema de saúde, era estético. Ela foi fazer bariátrica, morreu na Oi? Cantora bem conhecida aqui da cidade. Foi fazer cirurgia, na anestesia morreu. E uma neta, bem jovem, de um apóstolo, amigo nosso, uma igreja enorme, foi fazer por estética. Disse, não, mas eu quero fazer uma surpresa para todo mundo, não vou contar para ninguém. Só meu avô e minha avó que sabem. Não conte para ninguém, vô. Quer fazer surpresa para a igreja. Uma cirurgia tem que ser levada em oração, vai ter cobertura, o líder vai orar, vai abençoar. Disse, não, eu quero fazer uma surpresa. Só avô e avó que sabiam. Não tinha nem 20 anos a menina. 18 anos, morreu. E é uma cirurgia que não precisava fazer, queria mudar alguma coisa no corpo, gente. Eu não vou contar para ninguém, não vou nem pedir oração, vou fazer uma surpresa para a igreja. Fez a surpresa para o além. É o tipo de pessoa que fez a cirurgia e viajou em seguida para o além. Santo é o nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Pergunta a você, amado, de que serve reuniões se a glória de Deus não está presente? De que adianta eu, como pregador, pregar se a unção do Espírito não estiver comigo, se a glória não estiver comigo? Não vai convencer ninguém. Talvez vai convencer só os grilos, porque você fala para ele e diz, cui. Diga ao seu vizinho, você quando falar do Evangelho, diga assim, você tem que levar as pessoas a cair. Não adianta você pregar para grilos. Ele cai todo o tempo. Você pode falar até uma heresia para ele, está caindo, cai. Nessa noite você pode declarar que você ama o Senhor? Você pode chegar com todo o coração aberto e declarar diante dele, Senhor, como eu desejo a Ti. Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Levante a tua mão e diga aleluia. A vida da igreja, amados, ela só tem verdadeiramente valor se eu estou imerso na glória de Deus. Santo é o nome de Jesus. Há pessoas que são inseridas naquele grupo de pessoas que vêm para buscar uma bênção na igreja. Por isso nós cantamos aquela canção algumas vezes, não vim atrás de bênçãos. Gente, quando as pessoas vão na direção de Deus, olhando para as mãos dele, querendo receber alguma coisa. Mas mude um pouquinho a tônica, vá olhando para a face do Senhor, para ser transformado de glória em glória. A Bíblia diz assim, que o Senhor não negará bem algum àqueles que o buscam. E diz Paulo lá, de maneira clara em Romanos, o Senhor nos dá todas as coisas juntamente com Cristo, para delas desfrutarmos. Diga ao seu vizinho, a tua busca é realmente a Cristo, e Ele vai te dar todas as coisas. Veja 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. É o tipo de pessoa que quer as coisas de Deus, mas não o próprio Deus. Eles queriam usar a arca naquele momento, porque buscavam apenas a bênção que a arca poderia trazer. Na verdade, eles não queriam que o Senhor fosse com eles, porque estavam em rebelião. Se o Senhor tivesse descido com eles, venceriam.
Moisés certa vez disse: Senhor, eu não irei, só vou se a tua presença for comigo. Digo, você não pode fazer nada sem a presença da glória de Deus. Eles queriam somente a vitória e não o relacionamento com Deus. Assim também hoje há pessoas que vivem dessa maneira. Vou servir a Deus porque eu quero ter um bom casamento. Porque eu quero ter a cura no meu corpo. Mas ela não quer verdadeiramente Deus. Busca a Deus pelo casamento, não por ter a presença de Deus com ele, servindo de todo o coração. Diga ao seu vizinho: Deus quer levar você a uma grande intimidade com ele. Diga-lhe: pare de ser um papa bênção. E diga assim a ele: se você tem intimidade com Deus, essas bênçãos virão sobre você, não precisa nem buscar. O Senhor diz: antes mesmo eu pedi a Ele, você tem alguma necessidade, antes mesmo Ele já conhece e Ele me concede. Se você corre a 100 por hora, a bênção do Senhor corre até você 150 e te alcança, é inevitável. Se eu tenho intimidade com Deus, se eu busco o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, por aquilo que me dá, eu serei extremamente abençoado. Aleluia. Número 5. Perdemos a glória de Deus quando para nós o ritual é muito mais importante do que a presença. O nosso lado religioso, as nossas ações religiosas, muitas vezes nós colocamos acima da presença da glória de Deus. É lamentável você ver hoje em dia, em meio ao corpo de Cristo, amados, pessoas que não se importam com a presença da glória de Deus. E ele não se importar com a glória de Deus me faz lembrar muito aquilo que aconteceu lá no templo do tabernáculo de Moisés, e quando a arca foi tirada de lá. Veja um texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 2 até o 4. E falou Salomão a todo Israel, aos chefes de 1000 e os de 100, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe das casas paternas. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da revelação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que ele preparara, pois lhe havia armado uma tenda em Jerusalém. Veja algo comigo. Depois que a arca foi tirada lá do templo, foi tirada de Siló, nunca mais ela voltou para lá. Depois que aquele sacerdote então foi buscar para que Israel usasse como amuleto no tempo de guerra, depois da experiência, nunca mais ela voltou lá para aquele lugar. Daí você sabe a história, caiu lá na mão dos filisteus, ficou um tempo, né? Davi teve que resgatar. Agora é interessante porque a Bíblia nos mostra de maneira tão clara que o tabernáculo de Moisés se constituía na morada de Deus. Porque o tabernáculo tinha 3 lugares: o pátio, o átrio, onde o povo ministrava a Deus, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, onde ele ministrava. E aonde manifestava a glória do Senhor? Sobre a arca da aliança, lá no lugar santo. Diga ao seu vizinho: ali era a morada de Deus. O Deus invisível se fazia presente na nuvem de glória ali. Era isso que representava a arca da aliança. E o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano ele fazia sacrifício ali no Santo dos Santos. Porém tinha o sacrifício diário que ele fazia, todo dia o sacrifício de um cordeiro.
E ele ia, não no Santo dos Santos, mas no lugar santo, na mesa dos pães da proposição. Digo que você é pão da proposição, e não pão de preposição. Porque eu vejo algumas pessoas, tinha lá no tabernáculo pão de preposição. E ele oferecia os pães da proposição. Ali havia o altar de bronze, tinha a bacia onde ele se banhava depois das ofertas. Ele fazia isso diariamente. Agora é interessante porque a Bíblia nos mostra de maneira bem clara você vê aqui que esses rituais continuavam acontecendo ali dentro. A arca saiu daquele lugar, foi lá para os filisteus. A arca não estava mais ali. Ou seja, a presença de Deus já não estava mais naquele lugar. Agora, os sacerdotes continuavam fazendo as mesmas coisas, gente, sem a arca. Uma vez por ano ele ia lá oferecer o sacrifício, fazia o sacrifício diário, levava os pães da proposição lá no lugar santo, ritualmente fazia ali a limpeza na bacia. Porém, a glória de Deus não estava ali. Ali tinha o tabernáculo, mas aonde estava a arca? Estava lá em Jerusalém. Diz a palavra que Davi levou a arca para Jerusalém. Ele fez uma grande tenda e colocou no centro daquela tenda a arca da aliança. Ali não tinha sacrifício de cordeiro, ali não tinha mesa depois da proposição, ali não tinha altar de bronze, não tinha bacia, não tinha nada, só tinha a arca. E os sacerdotes ministravam ao redor dela, no centro daquela tenda, 24 horas, com símbolos, todos os instrumentos, adoravam a Deus. E sabe onde estava a presença de Deus? Ali naquela tenda simples. Já não estava mais lá no tabernáculo. No tabernáculo existia somente o quê? Só os rituais. E quantas igrejas, amados, a glória de Deus já foi embora há tempo. Eles continuam fazendo as mesmas coisas, as mesmas programações. Os sacerdotes continuaram fazendo as mesmas coisas, mas a glória não estava ali mais, porque a arca da aliança já não estava mais ali. A presença viva de Deus estava lá, no tabernáculo, na tenda de Davi. Nós perdemos a glória quando valorizamos mais, quem sabe, os rituais. Eu nunca esqueço um pastor, após o treinamento que nós tivemos a Libertadores, com a doutora Neuza Choca, falecida doutora Neuza, onde ela ensinou em uma das aulas profundamente acerca da importância da unção com óleo. Deu tantas palavras. Aí, na semana seguinte, chega um pastor aqui da cidade, que ele participou do curso Libertadores com algumas pessoas. Eu não aceito essa revelação de que tem que usar óleo para libertar pessoas, desconsiderando muitos textos na Bíblia. Eu vim de denominação tal, nós usamos óleo só para orar com enfermos e para consagrar, ministra o evangelho, para mais nada. Mantinha na vida dele um ritual de 20 e 30 anos atrás. Gente, a religiosidade na vida de alguém, os paradigmas, faz muitas vezes que a glória de Deus vá embora. Não, porque daquele tempo era assim. Tem gente que viveu, ele tem 40 anos, mas 40 anos ele não comia carne de porco e abominava quem comia porco. Não, isso é pecado.
Tradicionalismo. E quando alguém, amados, ele dá mais valor exatamente a essa questão de ritualismo, simplesmente a glória de Deus vai embora. Então é muito sério essa questão aqui, amados. Pergunta ao seu vizinho: para onde foi a arca? Responda ele. Ele perguntou para você. Diga: a arca foi lá para Jerusalém, para a tenda de Davi. Na hora de louvor, algumas pessoas dizem: eu canto essa canção porque eu gosto tanto dela. Eu lembro a minha igreja cantava essa canção 30 anos atrás. Ela não canta para adorar a Deus, mas para satisfazer um gosto que ela tem. Sabe o que é isso? Religiosidade, tradicionalismo. Diga ao seu vizinho: você tem que ser liberto da religião e de todo tipo de ritualismo. Eu vejo pessoas que são tão conservadoras, gente, que se a glória de Deus se manifesta, eles vão muitas vezes ficar escandalizados, porque estão acostumados. Eu nunca esqueço alguém que chegou e disse: olha, eu sou presbiteriano, um bom presbiteriano, eu quero o batismo com o Espírito Santo, mas eu quero no modelo presbiteriano. Gente, não quero escândalo, quero algo silencioso. Você acha que no dia de Pentecostes eles estavam lá no cenáculo buscando e eles podiam ver uma mosquinha ali voando? Pergunta ao seu vizinho: como você acha que eles estavam orando? O livro de Atos nos dá o perfil de como essa oração é oração com poder, com autoridade, oração de guerra. Muitas vezes na reunião as pessoas começam a marchar aqui. Alguém religioso, conservador, pode questionar: mas é um exagero, por que isso? Mas se o Espírito está impulsionando, vamos fazer. Diga ao seu vizinho: você não pode colocar o Espírito Santo dentro de uma forma. Conserva os rituais, mas sem a presença de Deus. Tudo estava acontecendo lá no tabernáculo, mas sem a glória de Deus. Aqui está a diferença. Duas igrejas, as duas cantam os mesmos cânticos, ministram na mesma versão da Bíblia, porém numa a glória de Deus está e na outra não, porque foi embora. Por quê? Porque eles conservam mais o ritualismo, uso e costume, práticas que não se aplicam mais. Diga isso: o tradicionalismo pode fazer com que a glória de Deus esteja indo embora. Em último lugar, e com isso vamos terminar para orar em seguida, perdemos a glória quando nós arrumamos substitutos para ela. Então tem igreja que a glória de Deus já foi embora. É a glória de Deus que faz com que as pessoas permaneçam. Senão nós temos que criar alguma coisa para segurar o povo. Vamos escolher. Puxa, os jovens estão indo embora. Vamos escolher aqui a noite das debutantes. E tem igreja que faz isso. Puxa, as pessoas estão indo embora. Na época de festa junina, estão indo lá na igreja católica, nas festas. Vamos criar uma coisa. Vamos fazer na igreja a festa julina, no mês de julho, para segurar o povo. Tem igrejas que no sábado o salão vira uma pista de dança rave, com estrobo, com jogo de luz, e a cantalhada, tudo se acoteando. Por quê? Porque a glória de Deus foi embora. Sabe o que é isso? Substitutos. Veja na tua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 12, 5 até o verso 10. O que fez Roboão quando a glória de Deus saiu lá do seu palácio real?
Então Semaías, o profeta, veja verso 5, 2 Crônicas 12, 5. Foi ter com Roboão e com os príncipes de Judá, que se tinham ajuntado em Jerusalém por causa de Sisaque. Que é Sisaque? O rei do Egito. E disse-lhe: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. E quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhes algum socorro, e o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Todavia eles lhes serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Agora veja isso aqui. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Você sabia que na Bíblia ouro é um símbolo, significa a glória de Deus? Diga ao seu vizinho: ouro na Bíblia significa, é uma figura da glória de Deus. E veja que diz aqui que os escudos que Salomão fez eram do quê? De ouro. Na Bíblia tudo aponta para realidades do Novo Testamento. O reinado de paz de Salomão é uma figura do reinado de 1000 anos do Senhor. Diga ao seu vizinho: você sabia que o reinado de Salomão, esse tempo de paz, o próprio nome Salomão quer dizer paz, é uma figura do reino milenar de Cristo? Pergunta ao seu vizinho: você tem convicção de que vai reinar com o Senhor por 1000 anos aqui na terra? Está perto já, hein, gente? Os sinais estão aí. Agora veja, o rei do Egito, Sisaque, levou todo o ouro embora, até os escudos de ouro que Salomão havia fabricado. E o povo de Israel estava desviado nos dias de Roboão. E sabe o que Roboão fez? Diz que ele fez outros escudos, feitos do quê? De bronze. É interessante que o bronze, qual é a cor do bronze? Você já viu o bronze? É amarelo. Ouro amarelo, o bronze também. Um é verdadeiro, símbolo de riqueza. O outro é falso. E veja que foi retirado então os escudos de ouro, e Roboão colocou de bronze. Para fazer o quê? Substituir aqueles que eram verdadeiros. O ouro é um metal caro, gente. Para termos o ouro, a glória de Deus, você tem que buscar, tem que jejuar, tem que pagar um preço, tem que renunciar, tem que ir pelo caminho estreito. Mas o bronze é um metal barato. E quantas pessoas, a glória de Deus foi embora, e cabode, e eles querem substituir por outras coisas agora. Mas as outras coisas que se constituem o quê? Em bronze. Diga ao seu vizinho: o importante é o ouro e não o bronze. E tem igrejas hoje que estão se contentando em substituir aquilo que é ouro por bronze. São igrejas que já não têm a glória de Deus. Não caminhou ajustada com Deus. A unção que havia na equipe de louvor foi embora. Quem sabe os ministros foram embora, porque já não conseguiam caminhar no lugar
sem a glória de Deus? Aí aparece alguém talentoso, cheio de talento, na técnica, talentoso, já bota ali para ministrar. Sabe o que está botando? Sabe o que está botando na plataforma? Está colocando bronze. Substituto. Diga ao seu vizinho: no reino de Deus não existe substitutos. Então, quando nós colocamos essas substituições, é a mesma coisa que Roboão fez. O ouro foi roubado, a glória foi embora. Não, eu preciso preencher, eu tenho que tapar buraco. Vamos botar utensílios aí, escudos de bronze. E na igreja de Deus nesses dias está cheio de elemento de bronze. Não é ouro. Diga ao seu vizinho: nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes é bronze. Você vê de repente um pregador carismático faz as pessoas levitar. Não é ouro, é bronze. Porque amanhã depois ele está envolvido em pecados de imoralidade, está envolvido em escândalos financeiros. Ai, puxa, aquele irmão, aquela irmã, puxa, como é profeta, como Deus usa. E quem sabe aquele dono de profecia não é ouro, é bronze. Porque aquela pessoa que profetiza de repente não respeita a autoridade espiritual, não respeita a sua liderança, anda exatamente igual Balaão. Para mim essa pessoa não passa um feiticeiro, uma feiticeira. Gente, dom, palavra profética, a pessoa tem que estar alinhado debaixo de uma cobertura. Agora tem gente que não se enquadra com ninguém, faz um trabalho avulso, profetiza aqui, profetiza lá, não deixamos. Esse é o trabalho de bruxo, é o trabalho de feiticeiro. Balaão era um feiticeiro, profetizava por dinheiro. Balaque chama para profetizar contra Israel e paga ele. Sabe o que é isso? Bronze. Eu vejo caras tão entristecidos aqui hoje. Meu Deus, você está no aniversário ou no velório? Talvez seja um velório mesmo, para você morrer hoje, para que a vida de Cristo te renove, te ressuscite. Como diz Paulo, trazendo em mim as marcas do morrer de Jesus, para que a vida de Deus se manifeste no meu corpo mortal e as pessoas sejam alcançadas. Hoje estou que nem Paulo pregando lá, quando o Eutico caiu e quebrou o pescoço, né? Prolongando um pouco. Aí você pensa: bem-aventurados que pregam curtinho, porque certamente serão convidados novamente. Para mim não se cumpre muito isso não. É aniversário hoje de igreja, então tem que ser um pouquinho mais longo. Se você cair da cadeira, nós vamos orar e você vai ressuscitar. O poder da ressurreição vem. Não vamos substituir, amados, de maneira nenhuma, ouro por bronze. Em último lugar, nós trocamos o ouro por bronze quando simplesmente queremos manter a aparência e não a realidade. Diga ao seu vizinho: o importante é manter a realidade, não a aparência. Por que não a aparência? Porque as coisas geralmente elas são não o que elas aparentam ser. Eu estou falando aqui. O bronze é amarelo, mas não é ouro. Aparenta ser algo valioso por causa da cor, mas não é. O bronze é muito barato, gente. Cadê o Clóvis? Não é barato o bronze? O ouro é caro, né? Então, isso aí. Ó, a palavra do Urives aqui, ó. Declaração segundo o Evangelho de São Clóvis, capítulo 8, verso 10. O versículo diz: o ouro é mais valioso do que o bronze. A igreja de Sardes vivia uma situação muito difícil, amados. Ela só tinha aparência de realidade, mas na verdade ela vivia uma outra coisa, só aparência. Veja Apocalipse capítulo 3, verso 1.
ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Tinha aparência de que estavam vivos, mas na realidade estavam mortos. Isso é ter aparência e não realidades. Em nome de Jesus, aqui na Yarne, como pai apostólico, quero declarar: não queremos aqui de forma alguma somente aparência, queremos a realidade. Não queremos apenas ser uma grande igreja, mas queremos ser uma igreja assim, viva e cheia da glória de Deus. Eu falo a você, de que adianta uma igreja ter muitos crentes dentro dela, porém todos vazios? Pergunte ao seu vizinho: o que você quer ser? Um crente cheio do Espírito? Cheio da glória? Ou você quer ser como um saquinho de amendoim vazio? Porque tem alguns crentes que são como um saquinho de amendoim vazio, gente, sem conteúdo. É o tipo de ministério tambor: muito barulho por fora, mas oco por dentro. É o interior que diz tudo. Levante as suas mãos e diga: é o que está dentro de mim que diz tudo. Por isso aprova a Deus colocar a sua glória em vasos de barro, vasos frágeis, para que a excelência do poder seja dele e não de nós mesmos. Em nome de Jesus, cada casa aqui de família na Yarne, a tua casa tem que ser uma extensão aqui da igreja. A igreja começa lá na tua casa. Ali é a reunião menor, e no domingo, na segunda-feira, temos a exposição maior aqui, a somatória dessas micro-igrejas. E a extensão do reino está lá na tua casa. Aleluia. Que a tua condução financeira, a maneira que você conduz o dinheiro, seja uma extensão da fé que você tem no Senhor. A nossa dependência, amados, está de maneira tão tremenda. Eu nunca esqueço, um arquiteto foi da nossa igreja, ele era muito bem conceituado, e ele chegou um dia para mim: eu sou um ótimo arquiteto, tenho um bom escritório, mas eu estou na mesma condição de você. Você é um obreiro, você vive de ofertas, daquilo que as pessoas dão para você. E eu também dependo de Deus. Se o Senhor não abrir porta de projetos para mim, para eu fazer, não tem como vir. Eu tenho que depender de Deus, eu tenho que caminhar pela fé. Então você caminha pela fé e eu também, ele falou. E é uma grande verdade. Quando nós temos visão de reino, amados, a minha condução no meu trabalho é uma extensão da fé que eu demonstro aqui na congregação junto com os irmãos. Aleluia. Levanta uma das suas mãos e diga: glória a Deus. Aleluia. Queremos ser uma igreja de vencedores, porque essa igreja traz glória ao nome de Deus. Então nessa celebração hoje aqui de aniversário, né, me suporta aí um pouquinho mais, né, eu falo que nem Paulo, ele diz: a minha exortação hoje é para a vossa edificação. Nós vamos terminar agora, eu quero convidar que você fique em pé. 2024, o ano da glória de Deus. Meu Deus, quase 11 horas da noite. Também começamos bem atrasado. Santo é o nome de Jesus. Misericórdia. Vocês têm misericórdia de mim? Estão me perdoando em nome de Jesus? Glória a Deus. É tempo de manifestação da glória. Não vamos deixar que a glória de Deus vá embora. Vamos realmente policiar 6 grandes problemas que fizeram com que a glória de Deus fosse embora de Israel. 2024 é o ano da manifestação da glória. Temos que nos manter firmes, senão Icabode, se foi a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai da glória, nesse dia aqui de celebração, em nome de Jesus, nós queremos declarar essa palavra sobre a casa aqui. Ó Deus,
É como um tempo profético, o cuidado que nós devemos ter, porque o Senhor, quando dá uma revelação a nós, um direcionamento, Ele também dá provisão para nós executarmos aquilo. E o Senhor já nos disse no ano passado, 2024, é o ano da manifestação da glória do Senhor, e hoje o Senhor nos dá o caminho para mantermos essa glória, para que ela seja crescente. Aleluia, porque o importante não é como as coisas começam, mas como elas vão terminar. O mais importante não é o momento que estamos recebendo, mas sim a continuidade. E nós queremos manter, sim, vivo em nós, o sabor do vinho novo. Hoje é uma noite que Tu estás mexendo com o nosso interior, Tu estás mexendo, ó Pai, com o outro aí. Aleluia, para recebermos a novidade do Teu Espírito. Precisamos sim, em nome de Jesus, estar sendo renovados a cada dia, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, eu quero fazer a oração final com você ainda. Se você quer ter uma aliança com o Senhor hoje, você quer se propor a estar diante de Deus, ou buscando, não por aquilo que Ele faz, não somente por aquilo que Ele pode te dar, mas acima de tudo para construir um relacionamento de filho e pai com o Senhor, que você possa sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus. Aleluia. Nada mais. Somos nós que mantemos a glória de Deus.